Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico, e hoje eu quero falar sobre a morte de personagens. Muitas vezes, qualquer que seja a história, às vezes história mesmo, né, fatos acontecidos na vida real, às vezes algum trabalho literário de ficção, personagens saem de cena. Personagens que em algum momento foram importantes para a progressão de uma situação, saem de cena por qualquer que seja o motivo. Em RPGs, geralmente essa saída de cena é a morte do personagem. E isso, quando é um NPC, isso pode ser uma ferramenta, inclusive algo pré-planejado pelo mestre, para guiar a história para um caminho específico, para causar uma emoção, seja tristeza, seja o que for, nos personagens dos jogadores. Às vezes, para salvar um personagem de jogador, a gente muda um pouco a estratégia dos antagonistas no combate e mata um NPC para proteger os personagens dos jogadores. E às vezes um personagem de jogador morre. Isso é muitas vezes inescapável. Uma das funções mais relevantes do escudo do narrador, de evitar que os jogadores vejam os seus dados como mestre, é isso, inclusive. Você ter a possibilidade de narrar algo que os dados levariam para um resultado diferente mesmo. Às vezes um teste de percepção, né, para evitar que um grupo que está machucado seja surpreendido, por exemplo. Às vezes a druida da namorada de um jogador que está começando, né, são iniciantes, e ela está totalmente sem disposição para jogar, só está ali na mesa ainda porque o jogo está sendo na casa dela, e ela vai, leva uma flechada de um orc e ela morreria, mas você fala, não, errou. Acontece, às vezes a gente é forçado pela situação a fazer isso. Eu pessoalmente tento evitar. Eu prefiro deixar os dados realmente definirem o que acontece. Mas há casos em que se tem que forçar um pouco um resultado. Geralmente esse manipular os dados é em favor do grupo, dos jogadores. Nem sempre, mas geralmente. Há situações, entretanto, em que não tem quantidade de estratégia que você consiga mudar num combate, porque o grupo simplesmente não acerta um ataque. Há dias em que os ataques dos monstros, dos antagonistas, o que quer que seja, sempre acertam a sucessos críticos, etc. E o grupo está sempre ali tirando 3, 4, às vezes um 6, e não acerta nada. Às vezes eles ainda assim conseguem superar a situação, e aí, apesar daquela frustração que eles iam sentindo naquela sessão, eles conseguem, né, quando vem o alívio da vitória contra uma situação totalmente adversa, isso causa uma espécie de euforia, assim, poxa, a gente conseguiu superar esse desafio apesar dos pesares. Culpam os dados, culpam o rolador do software, o que seja. Às vezes acontece de você dar azar pra caramba. Eu, pessoalmente,
todas as vezes em que eu vou fazer uma ficha de Mifarog, só saio com dados ruins. Até hoje, todas as fichas que eu fiz foram assim. Há certas coisas que simplesmente são o que são. Não tem muito jeito. E a questão de matar os personagens dos jogadores pode ser bastante controversa. Geralmente é, na verdade. Pode não é nem o caso. Geralmente é bastante controverso. Há jogadores que aceitam graciosamente que o personagem dele morreu. Entendem que uma vida de aventuras vem com riscos e que às vezes seu personagem morre e estão dispostos a fazer um outro personagem para entrar no grupo, ou dependendo do jogo, da situação, estão dispostos a buscar desembolsar do próprio recurso, das próprias riquezas do jogador, uma magia de ressurreição, por exemplo. Perdão. Então, nesses casos, a morte é só um percalço, é algo que vai ser superado tranquilamente. Em outros casos, o jogador se ofende, acha um absurdo que o personagem dele, que é para ser um herói, um dos protagonistas da história, uma das esperanças de um povoado, ou de uma nação, ou de todo um mundo, morra enfrentando um kobold. E não está de todo errado. Morrer contra um grande antagonista, um boss fight, assim, é uma coisa. Morrer contra lixo mesmo, um encontro aleatório e você morrer, é frustrante, profundamente frustrante. E às vezes a pessoa acha ruim de morrer apesar de ter jogado errado, ter tomado decisões erradas no combate, ou o que seja. Há jogadores que preferem ver o personagem dele morrer porque foi o que os dados decidiram, do que suspeitar que o mestre está manipulando o resultado para favorecer o grupo dos jogadores. São situações muito diversas, depende muito do grupo, depende muito da história também. Num jogo de horror, é muito mais plausível e é muito mais esperado que pelo menos um dos personagens dos jogadores vá morrer. Num jogo de Call of Cthulhu, por exemplo, seria ingênuo esperar que os jogadores acabem a história bem. O mínimo é insanidade. A morte é totalmente razoável. Num jogo de storyteller, seja lobisomem, vampiro, mago, o que for, a morte também é uma consequência bem plausível, porque o sistema te puxa um pouco para o fracasso e é horror, é uma série de situações em que você pode morrer por um erro político até. Perdão novamente. Então não há muito drama associado em se perder um personagem. Faz outro e tenta entrar na história, ou dá um tempo daquela história e volta a jogar com o grupo. Vai da maturidade do jogador e da situação. Em algo mais, na verdade, qualquer que seja a situação, quando um outro jogador mata o seu personagem, isso geralmente está fora das mãos do mestre, inclusive. Esse tipo de apunhalar pelas costas, de puxar tapete, ou o que for, dentro do grupo, é algo que prejudica bastante
a dinâmica, dependendo do jogo, claro. E que eu já vi causar rupturas em grupos, assim. Eu não jogo mais com fulano. E fim. Inclusive, um amigo teve a oportunidade, numa mesma história de D&D, matar 2 personagens de um mesmo jogador e mais um personagem de outro jogador. E causou uma discórdia absurda dentro do grupo. Mas, vá lá, né? É ruim pro mestre isso, porque você não tem como intervir em algo assim. Você tem que tentar conversar com os jogadores para isso não prejudicar a dinâmica do grupo, não prejudicar as amizades dos jogadores. Perdão novamente. O ideal seria que isso não prejudicasse a dinâmica dos personagens, a dinâmica da história, mas a história deve ser sacrificada em prol dos jogadores. No caso desse, é melhor não vamos parar com essa história e fazer outra coisa, do que ver uma amizade ruir por algo assim, consequência de uma morte de um personagem. Esse vídeo, na verdade, é basicamente eu reclamando de algo que me veio à mente, assim, pensando opções de assuntos para vídeos, me veio essa questão. Eu tenho como mestre uma reputação de matar os personagens dos jogadores, porque eu tendo a não proteger mesmo, mas é o que eu gostaria de saber das opiniões e das experiências de vocês. Como é que vocês lidam com isso, seja como jogadores, seja como mestre, a morte de personagens, tanto NPCs quanto personagens de jogadores, como isso afeta a dinâmica de grupo, como isso pode ser usado para avançar a história e etc. Usem, por favor, os comentários para isso, né? Ou se for algo mais... uma história mais complexa e tal, respostas em vídeo são sempre bem-vindas. E obrigado pela paciência e até mais.